Falando ainda sobre enchente, mas agora sobre aquilo que foi feito para melhorar a nossa resposta em relação às enchentes. Esse dia 30 de abril, é o dia que de fato assim, a gente começou a ter a enchente, né? O rio já tinha ultrapassado, nesse horário já tinha ultrapassado a cota de inundação, e aí só vinha a piorar. Depois a gente está recebendo aqui o Luiz Marcelo Gonçalves Maia, ele que é o tenente-coronel e é coordenador da Defesa Civil de Lajeado. Importante fazer o recorte que o Maia veio assumir depois da Defesa Civil, da enchente de maio. Ele chegou ali na metade do ano, junho para julho, acabou assumindo essa incumbência. Bom para ele, bom para toda a região, que depois a situação acalmou em termos de enchente aqui no nosso Vale do Taquari. Mas um trabalho que está sendo feito quase que de forma ininterrupta, né? Através até de de um olhar de maior cobrança, mas de necessidade também. O Maia já veio falar conosco em outros momentos, falando de pessoas da comunidade que vão atender a sua comunidade dentro dos seus bairros, dentro dos seus ginásios, e não precisar trazer todas as pessoas, por exemplo, para o Parque do Imigrante, para o Centro Esportivo Municipal ou outros bairros. Tem a questão de sirenes. Dias atrás colocaram um radar também ali na ponte do Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. Enfim, uma série de ações que estão sendo feitas. E eu já começo com uma novidade, que o Maia acaba de finalizar essa confirmação. Vai ter um curso de preparação para que as pessoas estejam capazes de se defender e até de auxiliar quando vier uma nova enchente ou outra catástrofe natural. Isso está marcado aí para os próximos dias, nesse mês de maio ainda. Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente, Tenente Coronel Maia. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Redação no Ar. E sim, né? Essa notícia até é bem interessante aí dessa preparação que a Humus está nos oferecendo. Fala um pouco mais, como é que vai ser, para quem vai ser destinado, quando vai acontecer? Então, né, Ricardo e Gabriela, uma das principais medidas que nós temos que implementar para que nós tenhamos melhores respostas, né, em caso de inundação ou seja, qualquer outra catástrofe, é a preparação da comunidade, né? É que a comunidade esteja bem orientada e preparada para agir em caso de calamidade. E esse curso ele vem nesse sentido, né? É um curso oferecido gratuitamente pela Humus. A Humus é uma ONG nacional, mas de atuação internacional. Tem um belo expertise, está oferecendo vários cursos na região. Então a gente está falando só um pouquinho da Humus aí, para que o pessoal saiba que esse curso é um curso de alta qualificação, tá? E ele é voltado para a comunidade. É um curso de um dia inteiro, das 9 às 17 horas. Nós vamos oferecê-lo em 3 oportunidades, nos dias 10, 13 e 14. E ele busca justamente isso, né? Preparar pessoas da comunidade para que consigam, eventualmente, se precisam sair de uma área de risco, precisem retirar alguém de uma área de risco, e para que durante essa operação, se for necessário, saiba aplicar lá os atos de primeiros socorros, né? Para suportar melhor a vida, né, mas a integridade física dessas pessoas, dela própria e das pessoas que ela estiver auxiliando para sair das áreas de risco. Para participar, Maia, tem que fazer alguma inscrição prévia? É só comparecer no dia do evento? Como funciona? Melhor, nós precisamos que seja feita uma inscrição prévia. Peço a compreensão, né, porque nós tivemos esse contato muito recentemente, na verdade. Nós estávamos pedindo que a Humus nos oferecesse essa capacitação para os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que nós estamos em estruturação ainda, né? Então seria uma oportunidade lá mais para o início do segundo semestre. Mas como eles estão na região, né, já estão dando outros treinamentos, a maioria deles são de Minas Gerais, né? Então, como eles vão estar na região nessas datas e vagou essas 3 datas, eles não gostariam de ficar ociosos aqui, nos pediram para organizar essas turmas então, né? Então, em seguida, nós vamos divulgar um card com o link para a inscrição, porque nós precisamos saber, preparar as turmas, saber se vai ter lá, no mínimo, as 30 pessoas que nós precisamos para iniciar cada turma, né? Então, nós vamos sim divulgar mais adiante aí um link para a inscrição das pessoas, mas se quiserem já garantir alguma vaga, é só ligar para a Defesa Civil de Lajeado que nós faremos as inscrições. 30 é o número mínimo. Qual é o número máximo por turma? De 30 a 50 pessoas, né? Então, de 90 a 150 pessoas vão participar nesses 3 dias. A ideia é essa, né? É um sábado e depois é terça e quarta, é isso, né?
Dia 10, 13 e 14 de maio. Cada uma dessas datas vai ser o mesmo curso, né? Então, quem frequentar uma das datas não precisa frequentar a outra, né? E no final será entregue um certificado de capacitação pela ONG Humus. Além desse curso, Maia, o Ricardo falava na introdução, né? Você acabou assumindo a coordenadoria da Defesa Civil depois da enchente de maio, mas com certeza acompanhou, né? E viveu tudo isso também. O que a gente pode, não talvez reviver, né? Mas lembrar de todas as evoluções e tudo que a gente passou de lá até aqui? Pois então, né? Eu assumi, inclusive, na qualidade de atingido, né? Porque eu moro em Estrela, minha casa foi, pela primeira vez, né? Em maio, a água foi até 1,20 m no segundo pavimento. Então, eu confesso que eu vivi emoções que eu não imaginava, embora toda a experiência que a gente tem de atuar em inundações, né? De atuar diretamente com as pessoas atingidas pelas inundações, eu vivi emoções que eu não imaginava, né? Tive dificuldades que eu não imaginava que eu ia ter. Então, a gente tem bem a noção, né? Não total, porque teve pessoas que foram muito pior atingidas, né, do que a gente. E a gente sabe a importância, Ricardo. Nós participamos dessa missa também que vocês realizaram na segunda-feira. Aliás, eu gostaria de cumprimentar pela iniciativa. E revivendo alguns depoimentos, algumas coisas que aconteceram, foram episódios extremamente, muito extremos mesmo, né? E nós temos que evitar, não tem como evitar que a inundação aconteça, mas nós temos que fazer todo o possível para que nós não precisemos mais resgatar pessoas dentro da água, né? Esse é o maior esforço que a gente está fazendo, a preparação que a gente está tentando fazer, desde que a gente assumiu em julho, para que todas as pessoas sejam avisadas, orientadas e preparadas para saírem das suas casas antes que a água chegue, né? Embora estejamos estruturando o serviço de resgate aquático, né? Compramos embarcações, nós temos um grupo de voluntários aquáticos que atuaram nas últimas cheias já, e que nós estamos capacitando melhor, comprando barcos, tem outras, a gente não vai adiantar, mas tem outros equipamentos que nós estamos tentando comprar para que esse grupo possa fazer uma atuação ainda melhor, mais segura e mais eficiente. Mas, embora essa preparação, nós não queremos retirar as pessoas de novo dentro da água, né? Então, nesse sentido, são várias as medidas que nós já estamos adotando, algumas já implementadas, outras em implementação. Nós pensamos, Ricardo e Gabriela, né, em 4 fases, vamos dizer assim, que nós precisamos dar atenção nos casos da inundação. Eu vou citar elas, vou falar uma ou duas coisas, depois nós podemos avançar sobre as outras medidas, né? A primeira delas é a previsão meteorológica, para que a gente consiga, né, imaginar quando o evento vai acontecer, porque nós não conseguimos deixar todas as estruturas, nem todas as pessoas alertas 365 dias por ano, né? Então, nós precisamos ter uma noção, fazer o controle de quando os episódios irão acontecer para que nós façamos a preparação prévia das nossas estruturas, das nossas equipes e a orientação da comunidade. Então, a primeira coisa é uma previsão meteorológica eficiente. Segundo, um monitoramento, né? Quando chegar no período lá em que o evento vai acontecer, no caso da inundação, por exemplo, né? Nós precisamos ficar monitorando o nível dos rios, desde a cabeceira até onde ele vai nos atingir aqui, a progressão de como está o nível do rio, né? E o volume de chuvas. Então, um monitoramento, é a segunda fase. A terceira fase seria um sistema eficiente de alertas e alarmes, né? Para que a gente, depois de saber que o nível do rio está subindo, que a gente tenha uma previsão de quando e em que nível ele vai nos atingir aqui embaixo, que a gente alerte a população de como ela deve reagir, né? As áreas que deverão ser evacuadas e como elas deverão fazer essa evacuação. E, por fim, obviamente, o próprio serviço de retirada das pessoas, né? Então, é nessas 4 fases que nós temos dado o foco de previsão meteorológica, monitoramento do nível do rio quando estiver acontecendo, alertar e informar as pessoas e fazer a retirada com segurança. Eu confesso para vocês, tá, que essa primeira fase, a fase do monitoramento, os municípios eles vão ter dificuldade de eles estruturarem esse serviço, a menos que se forme um consórcio, tá? Aí entra o radar meteorológico aí que o Estado já está investindo, entra os sites de monitoramento, e eu sei que todos nós sabemos, né? A Defesa Civil Estadual tem uma sala de situação lá onde eles conseguem monitorar esses sites e sendo interpretados por hidrólogos, por meteorologistas, por engenheiros, enfim, o pessoal todo fazendo a tradução desses sites com informação, a informação precisa para nós. Essa estrutura, cada município não vai ter como estruturar, né?
como digo de novo, poderíamos partir para isso regionalmente se fizermos um consórcio, o que não está acontecendo no momento. Então, nós esperamos que essa informação venha do Estado e nós estamos com a convicção de que sim, que nos próximos eventos essas informações vão ser mais precisas, de maior qualidade, já estão sendo. Nós recebemos alertas diários, vários alertas, aliás, diários da Defesa Civil Estadual, que tem se confirmado, depois que acontecem os eventos, o pessoal está com uma assertividade bem importante. Então, essa primeira fase do alerta meteorológico, nós estamos contando com os sistemas do Estado. Essa segunda fase do monitoramento do nível dos rios, não só Lajeado, tem vários municípios da região que já estão fazendo investimentos, órgãos federais como a CPRM, que já tinham esse serviço, estão melhorando seus serviços, especialmente tornando seus equipamentos resilientes à inundação, porque a gente sabe que várias réguas da CPRM foram danificadas, e foram anuladas nessa última... Vários sensores foram perdidos. Então, eles estão tornando esses sensores ou esses níveis de medição aí mais resilientes, para que não se perca essa leitura durante os eventos. E o próprio município, vocês estão acompanhando, até já foi citado aqui, instalamos no Rio Forqueta, que nós não tínhamos, uma régua de monitoramento à distância, que é esse radar milimétrico de nível do rio, que lá da Defesa Civil, nós vamos estar acompanhando, não só esse, mas outros que foram instalados também. Estrela instalou uma régua semelhante também no Rio Taquari. De lá nós vamos estar monitorando, então, e aumentamos então o monitoramento, e os que já existiam foram reestruturados de forma que não percamos essa leitura na hora dos eventos. Então, me parece não. Posso afirmar que o monitoramento ele vai ser mais preciso a partir de agora. Desculpe. Tem outras coisas que aconteceram, Fizemos uma visita recente à barragem de 14 de julho. Eles nos dão uma informação muito boa do volume de água que está passando pela barragem, para a gente saber, e eles nos entregaram um plano de emergência que traduz perfeitamente, assim, tipo, para cada município abaixo da barragem, a jusante, da barragem, os que estão da barragem para baixo. Eles nos informam lá o nível do volume de água que está passando, e nesse plano tem a repercussão, que vai acontecer aqui embaixo de acordo com o volume de água que passa lá em cima. Esse outro monitoramento importante que nós já existia, mas não era tão conhecido e tão usado. Não era compartilhado, talvez? Não era tão compartilhado e nem todos tinham essa interpretação. Agora nós somos reunidos lá, os coordenadores da região aqui, foram reunidos lá na barragem. Nós já tínhamos recebido, fomos reunidos aqui para receber o plano de contingência deles e fomos reunidos lá para ajudar a fazer uma melhor interpretação desses dados. Então, volto a dizer, tem várias coisas novas que nós estamos tendo acesso que nos dão a certeza de que o monitoramento dos rios não vai ser um problema. É claro, não sei se você já concluiu. Pode interromper. É claro que a gente não quer que aconteça, nem perto do que a gente viveu em maio do ano passado. E você fala aí de várias fases, várias coisas que foram andando com esse tempo. A gente ainda tem reflexos, Pontes, algumas sendo entregues, outras ainda não. Pessoas ainda sem moradia, enfim, uma série de coisas para serem feitas. Mas se tratando da Defesa Civil aqui de Lajeado, se agora começar a chover forte, vocês têm a previsão do tempo, qual é o que faz primeiro? De diferente, talvez, do que foi feito em outros momentos e que vocês evoluíram? Não, o primeiro passo tem que ser determinada coisa. Olha só, nós não vamos praticamente mudar grande coisa do que acontecia antes. Se você lembra bem, antes de 2023, as nossas respostas às emergências, nós não perdíamos ninguém, as pessoas eram retiradas das casas, a água entrava, estragava o que tinha que estragar, sujava o que tinha que sujar, diminuía, as pessoas iam lá, limpavam as casas e retornavam para suas casas, O risco à vida, que era o mais importante, não acontecia. O diferente que aconteceu em 23 e 24 foi a magnitude do evento e algumas consequências que nós não estávamos acostumados, como o volume dele estragando os medidores de nível de rio, enfim, a crise que aconteceu em termos de queda da energia elétrica, do sistema de telefonia, do sistema de internet, nos atrapalhou bastante, porque em determinado momento nós ficamos sem acesso à leitura das medições do nível do rio, e a projeção que nós tínhamos falhou porque nós não estávamos acostumados com essa magnitude, Então, perdemos a leitura. E agora, quanto vai chegar o nível do rio? Ficamos completamente às cegas, Tudo isso atrapalhou. Então, o que nós...
Na verdade, a organização que nós tínhamos anterior é a mesma que nós vamos funcionar agora, só que, claro, ela está adaptada para essa nova realidade. Então, por exemplo, para nós não ficarmos às cegas, já foi instalado na Defesa Civil, por exemplo, um gerador de energia e uma Starlink que nós não tínhamos antes, para tentar não ficar cegas. E mesmo assim ainda nós teremos um outro modo de segurança que ainda não está pronto, mas aí nós estamos apostando no Estado, que é um sistema de comunicação via rádio. Né? Essa sala de situação de Porto Alegre, ela não deve ficar fora do ar. Elas têm vários, me faltou o nome agora, mas seria um backup, né? Eles têm vários backups para manter o acesso a essas informações, e aí eles vão passar, em último caso, vão passar essa informação via rádio para a Defesa Civil Regional, que vai dividir por rádio também com as coordenadorias municipais. Então, com isso, nós vamos voltar à condição que nós tínhamos anterior, né? De não perder a leitura dos mapas, que foi o que faltou, por exemplo, nessa de 23 e 24, por isso que esse plano de contingência não foi eficiente, porque foi uma situação nova que nós não estamos preparados, que agora já pretendemos estar preparados. Então, isso foi só um exemplo que eu dei. Então, para dizer, nós estamos preparados porque o nosso plano de contingência ele foi readaptado, ele não está pronto ainda, mas vocês então se acontecer domingo agora, nós não estamos preparados. Nós estamos preparados, tá? Embora nós não tenhamos terminado de elaborar o plano de contingência, todos nós sabemos o que temos que fazer. Nós já estamos com acesso vou dizer de novo, né, a leitura do nível do rio. Então, se nós tivermos que atuar nesse final de semana agora, por exemplo, nós estaríamos preparados. Nosso sistema... quanto para concluir o plano de contingência? Para concluir o plano, depende, porque nós estamos com vários projetos em andamento, esse que é o problema, né? Então, assim, alguns cronogramas que nós queríamos ter cumpridos já com o plano, nós tivemos que interromper porque outros projetos entraram com outras fases no meio. Mas eu imagino que em no máximo 2 meses, a fase que nós estamos agora, já atualizamos o plano e já discutimos com cada uma das secretarias, porque o plano ele dá missão para praticamente todas as secretarias do município, né? Já conversamos com quase todas as secretarias, faltam 2, se não me engano, para nós conversarmos, e quando nós fecharmos essa conversa com as secretarias, nós vamos divulgar esse plano para a comunidade, não exatamente para a comunidade, vamos divulgar para todos aqueles órgãos, como bombeiros, brigada militar, enfim, a própria Defesa Civil Regional. Vamos divulgar esse plano e reuni-los para que eles nos digam quais as tarefas que eles vão executar no plano de contingência, né? E aí vamos dar um prazo de 2 ou 3 semanas para que depois de conhecer o nosso plano, eles nos apresentem as medidas deles para que nós incluamos no plano. E aí ele vai estar pronto. Aí só precisa um treinamento depois, né? Fazer um simulado para colocar ele em prática. Mas da nossa parte, nós estamos preparados, melhor preparados até do que estávamos antes de 23, né? Conhecendo o plano, sabendo o que cada secretaria tem que fazer. E, de novo, né? Agora com uma segurança de que nós não vamos perder a leitura do nível dos rios, né? Enfim, essa nossa parte ela está pronta. O que nós precisamos investir agora, que é o foco, é treinar a comunidade, né? Orientar e preparar a comunidade para melhor responder às nossas orientações, porque isso foi um dos gargalos dos últimos eventos, né? E já vai ter treinamento, então, nas próximas semanas, então, 10, 13 e 14. Em breve a gente vai ajudar a divulgar esse link, então, mas até 150 pessoas poderão participar desse treinamento aí da ONG Humus. Maia, muito obrigado pela presença. Tenente Coronel Luiz Marcelo Gonçalves Maia, coordenadora da Defesa Civil aqui de Lajeado. Um grande abraço e que continuemos com dias calmos, né? Com essa previsão aí do tempo que está nos ajudando, bem diferente do ano passado. Estamos à disposição, eu que agradeço o espaço. Quanto mais nós pudermos conversar aqui para orientar e dividir as nossas informações com a comunidade, melhor.